Ouvir a lição sugere aprender. Pensar na lição supõe compreender. Amar a lição impõe renovar. Traz ouvidos de crer e olhos de aprofundar. E se trata por fim da esplêndida luz que fez sobre nós Jesus, então compreender dispõe ao dever de ver glória na própria cruz. De um por um todos nós escutaremos a voz que não exclui vivente algum, a qual virá a todos nós um por um, chamados a servir. Nos encontramos agora e aqui a buscar, aqui nos induz a ver que é um bem a própria cruz. Por isso, irmãos, ao ouvir a lição, o Espírito do Mestre junto a nós na canção, que busque cada um de nós exigir perfeição na própria conduta, na luta por olhos de luz que não foquem só mal e ouvidos de ouvir que se afinem no bem a louvar. Que cada um de nós libere em sua voz singela oração em favor do irmão, e assim demonstrar que valeu conhecer o espírito de luta deste grupo de ação. E sempre cada um por si busque mais perfeição na própria conduta que luta por tempo melhor, sem gemidos de dor exemplar e cantigas de amor por um mundo de paz que virá. E sempre mais nós alcemos da voz sincera oração em favor do irmão de aflição, todos juntos, Cada um por si e cada um por si, todos juntos. de um por Ouvir a lição todos sugere nós aprender. escutaremos a voz compreender. que não Amar a lição vivente impõe algum, renovar. a qual Traz ouvidos de virá crer e todos olhos de aprofundar. E se trata por fim chamados a da servir. esplêndida Nos luz que fez sobre nós agora e aqui a Jesus, buscar, então aqui compreender nos dispõe ao dever de ver glória na própria cruz. Então compreender dispõe ao dever de ver glória na própria cruz, de ver glória na própria cruz. Ah, se eu soubesse quanto bem me faz viver em paz. Ah, se eu pudesse, mudaria tudo, voltaria atrás. O mal que se esquece alivia a dor. A felicidade nasce do amor. Viver feliz é aprender, é ser aprendiz.
soubesse quanto bem me faz viver em paz. Ah, se eu pudesse, mudaria tudo, voltaria atrás. O mal que se esquece alivia a dor. A felicidade nasce do amor. Poder crescer, conquistar, é oferecer alegria para quem não pode ter. Ah, se eu soubesse quanto bem me faz viver em paz. Ah, se eu pudesse, mudaria tudo, voltaria atrás. Aprendo a ser forte como o sol. Em nome da mãe, aprendo os encantos de um manual. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, Pai, filho, irmão celeste, ó Mestre. Aprendo a ser forte como o sol. em nome da mãe, aprendo os encantos de um manual. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, Pai, filho, irmão celeste, ó Mestre. Sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Lembremos o bom samaritano, lembremos o semeador, lembremos dos lírios do campo, do sermão do monte, da paz, do amor. É tempo de reconstruir
pôr em ordem a minha casa. Fica Jesus em meu coração, vem em mim fazer morada. É tempo de reconstruir, pôr em ordem a minha casa. Fica Jesus em meu coração, vem em mim fazer morada. Lembremos o bom samaritano, lembremos o semeador, lembremos dos lírios do campo, do sermão do monte, da paz, do amor. É tempo de reconstruir, pôr em ordem a minha casa. Fica Jesus em meu coração, vem em mim fazer morada. É tempo de reconstruir, pôr em ordem a minha casa. Fica Jesus em meu coração, vem em mim fazer morada. Lembremos o bom samaritano, lembremos o semeador, lembremos dos lírios do campo, do sermão do monte, da paz, do amor. É tempo de reconstruir, pôr em ordem a minha casa. Fica Jesus em meu coração, vem em mim fazer morada. É tempo de reconstruir, pôr em ordem a minha casa. Fica Jesus em meu coração, vem em mim fazer morada. Fica Jesus em meu coração, vem em mim fazer morada. Fica Jesus em meu coração, vem em mim fazer morada. Coisa boa essa oportunidade da gente se ver novamente, se encontrar para a doutrinária do Grupo Espírita de Olivença. Nós temos hoje novidades, coisa boa para contar para vocês. Já retornamos às segundas e quartas-feiras, 20 horas, para os estudos presencial. E com fé em Deus, logo logo a gente estará realizando a doutrinária no espaço físico do GEL. Logo logo. Nós vamos hoje apresentar Jamile. Jamile vai fazer o trabalho para a gente da doutrinária e o tema é muito joia, muito joia. Peço um vídeo antes de contar o título da palestra de Jean. Por favor, solta o vídeo. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open
dizer o título da palestra: A Medida da Boa Convivência. É sobre isso que já vai falar para a gente hoje. Durante todo o trabalho, toda a exposição, a equipe espiritual estará disponível e trabalhando. Ela pode ir até a sua casa, fazer o seu atendimento, mas é importante que você esteja conectado. Preste atenção no trabalho, no que vai ser dito, se conecta com Deus, aciona aí seu motorzinho interno de vinculação com Jesus, com o alto, com a natureza, que a equipe espiritual chega e fará o seu atendimento. Quem desejar colocar água para ser fluidificada, água fluidificada é água magnetizada, é água acrescida de fluidos espirituais, dentro da necessidade que a gente apresente nesse momento. Ao final da palestra, Dr. Hans convidará a gente a participar de forma consciente de todo o atendimento. Ele vai conduzindo e a gente vai percebendo, vai se doando, vai se abrindo para o nosso próprio tratamento. Então agora eu vou pedir uma música antes de convidar a palestrante para falar. Recomeçar, renascer, recomeçar, renascer. O ser espírito leve mergulha na carne, faz vibrar a música de viver. Latente a esperança de vencer, buscando no bem de hoje, acender a estrela da noite, recomeçar, renascer, recomeçar, renascer. É tempo de aprender, primavera de emoções, é tempo de sorrir, verão nos corações, tempo de armazenar, outono semeia ilusões, chega o inverno, dor bendita vai pôr em prova a vida, reconduz orgulhoso a caminho da humildade, brilhe a vossa luz, pois em verdade após sofrimento a alma alcança a liberdade, brilhe a vossa luz, pois em verdade após sofrimento a alma alcança. É tempo de aprender, primavera de emoções, é tempo de sorrir, verão dos corações, tempo de armazenar, outono semeia ilusões, chega o inverno, dor bendita vai pôr em prova a vida, reconduz o orgulhoso a caminho da humildade, brilhe a vossa luz, pois em verdade
nós escolhemos um texto para a leitura da noite que precede a fala de Jean, desse livro, Porto de Esperança, que é uma parceria do espírito Samuel Bulamarque com o médium Lindomar Coutinho. O título é Relacionamento. Está difícil? Não tem mais jeito? Tem certeza de que já realizou todos os expedientes que poderia, com boa vontade, sem prejulgar, vencendo as defesas para aceitar? Quantas vezes somos traídos e dizemos que não há como perdoar? Invertamos a situação. Se fosse o contrário, o que gostaríamos de receber? Certamente compreensão, perdão, e não o lapidar da nossa consciência moral, por vezes a nos culpar. Ora, se isso desejaríamos em nosso benefício, por que não dar? Começa então a grande luta do reconstruir para vencer os fantasmas psicológicos, superar os desafios e voltar a confiar. É assim, desafio de conviver, de amar. A luta é redentora, estamos a nos libertar. Com Jesus, o que nunca nos trairá, aprendemos a compreender, ver de cima, superar. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Com isso, procuramos refletir e meditar. Relacionamento é método de aprender a amar. Então eu convido a todos agora para fecharmos os olhos, para a gente mergulhar em nós mesmos, como diz no Evangelho, no nosso quarto interno e buscar o alto. Buscar a Deus, buscar a Jesus, buscar a espiritualidade superior. Aqueles que têm condição nesse momento de ajudar cada um de nós. Senhor, conviver não é uma tarefa fácil. Conviver não é uma tarefa impossível. E o Senhor veio e conviveu com tanta gente e nos ensinou tanta coisa de estar com o outro, que sabemos que precisamos aprender contigo. Ajuda-nos, Mestre, a não ficar somente falando, repetindo, mas ajuda-nos a compreender, imitar o Senhor, conseguir fazer da nossa forma, melhorar. Ajuda-nos, Senhor, para que os nossos relacionamentos sejam mais saudáveis, mais pacíficos. Para que nós contribuamos com a paz do mundo, vivendo com o outro ou passando pelo outro. Ajuda-nos a fazer a nossa parte sem preguiça, sem desleixo, mas com vontade de acertar. E acertando Jesus, sabemos que ficaremos mais próximos do Senhor. Ilumina-nos, Mestre. Levanta-nos. Ajuda-nos a perdoar. E ajuda-nos, Senhor, sobretudo, a nos vermos como somos e ajustarmos, consertarmos aquilo que vemos que seja prejudicial à nossa convivência.
com quem quer que seja. Com o Senhor também. Que a sua paz e o seu amor envolvam todo o planeta Terra e que onde quer que esteja qualquer um dos seus irmãos, nós possamos sentir esse amor com as nossas entranhas e assim possamos amar mais, cada vez mais. Fica conosco, Senhor. Fica com Jean. Envolva. Que assim seja. Então, agora é a hora de Jean falar sobre a medida da boa convivência. Venha, Jean. Olá, que nosso querido Jesus, com seu infinito amor, nos inspire e nos abençoe a todos. A medida da boa convivência. Conta a fábula da convivência que durante um inverno severo em uma era muito remota, partes do globo terrestre estiveram cobertas por densas camadas de gelo. Então, muitos animais não resistiram ao frio e acabaram morrendo. Na tentativa de se proteger e de sobreviver, um grupo numeroso de porcos-espinhos começou a se unir e a ficar cada vez mais juntinhos. Assim, cada um podia sentir o calorzinho do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente. Porém, os espinhos de um começou a ferir o outro. E cada vez mais ferimentos. E ainda mais. E feriam aqueles que estavam mais próximos, justamente aqueles que ofereciam mais calor. Então eles decidiram afastar-se, feridos, magoados e sofridos. Dispersaram-se por não suportarem mais tempo o espinho do seu semelhante, o que gerou ainda mais dor. Só que descobriram que essa não era a solução, porque afastados, separados, começaram a morrer congelados. E aqueles que não morreram congelados decidiram então tentar se unir novamente. E nessa reaproximação o fizeram pouco a pouco, com jeito, com precaução, de tal forma que unidos, mas conservando uma certa distância um do outro, eles conseguiram encontrar a medida da distância suficiente para que não se magoassem, não se ferissem e não causassem danos recíprocos. E assim eles se suportaram o frio e conviveram bem, se auxiliando e permitindo uma sobrevivência. A fábula nos traz a ideia da medida da convivência. E fica uma questão: qual é então a boa medida da convivência? Tem receita? Não tem receita? Como é que se faz? O que é que se faz? Falar de convivência é falar de relações interpessoais e é também falar de conteúdos intrapessoais, daquilo que nós somos. E se é assim, a gente fala então de nossas sombras, de nossas pseudo-necessidades, dos nossos padrões, daqueles padrões que construímos ao longo de séculos e que a gente vem arrastando e repetindo reiteradas vezes. Falamos das nossas tendências, das nossas feridas, do nosso eu inferior, daquilo que ainda não está desenvolvido, mas também falamos dos nossos valores, das nossas conquistas, das nossas habilidades, do nosso eu superior, daquilo que em nós está se desenvolvendo bem e fluindo. Então, o que é que eu preciso para desenvolver uma boa convivência comigo, com as pessoas que me cercam, com o outro, com o mundo e com a vida? Nós vamos falar hoje sobre alguns ingredientes que, sendo bem desenvolvidos, nos auxiliarão na identificação da nossa medida íntima. E eles servem para mim, servem para você, para o vizinho, para o cônjuge, para o candidato a cônjuge, para o desconhecido que compartilha a existência conosco, que compartilha o universo conosco.
mas nós não vamos pensar no outro. Agora eu vou pensar nesses ingredientes em mim e cada um vai pensar em si. No Livro dos Espíritos, Kardec traz algumas perguntas que ajudam a gente a entender o que está por trás desse contexto. Numa das perguntas, ele questiona qual é o obstáculo ao progresso, o maior obstáculo. E a resposta é que os maiores obstáculos são o orgulho e o egoísmo. Numa outra questão, ele pergunta qual é o sinal mais característico da imperfeição, da nossa imperfeição. Quando o interesse pessoal assume a dianteira. E o interesse pessoal está ligado ao egoísmo. Qual é, então, o meio de destruir-se o egoísmo? A terceira pergunta. E a resposta diz que, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de se desenraizar. Depois ele diz que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Bem, mas por que o egoísmo é essa chaga? É esse maior obstáculo? Por que ele está tão enraizado? Que relação é essa com os nossos interesses pessoais? Em que é que isso confronta com a nossa possibilidade de uma boa convivência? No egoísmo, o eu com o qual eu me identifico e com o qual eu me manifesto e me reconheço, assume um lugar de maior importância, o centro do sistema. Mas ele não é o centro do sistema. Aí a nossa autoimagem, as crenças que nós temos a nosso respeito, da forma de ver a vida, do modo de interpretar, ficam distorcidas. Com o ego no centro, tudo mais gravita em torno. Eu quero controlar tudo, quero que hajam de acordo com as minhas expectativas, com as minhas vontades, com as minhas perspectivas, quero salvar, idealizo cenários gloriosos, quero que prevaleça a minha opinião, o meu interesse, a minha forma de ver o mundo. E essa forma de ver o mundo é tida como a mais adequada, a mais coerente. E em alguns momentos acerta. Aí não existe um lugar real para o outro. Não há um lugar real para outras manifestações nas nossas relações. O outro vai ser mero coadjuvante para atender às nossas demandas que muitas vezes são inconscientes. E mesmo que eu esteja servindo ao outro, se for nessa perspectiva egocentrada de ser, eu quero, no fundo, uma troca. E se for diferente da minha forma de fazer, eu não quero mais ajudar. Ou, se essa troca não houver essa correspondência, nada serve. Eu não enxergo o outro. Eu não me enxergo de verdade. Eu enxergo essa imagem que eu vou projetar fora de mim. Então, o egoísmo é fruto de uma ideia fantasiosa a respeito de mim mesmo. Tanto para mais quanto para menos. Algumas pessoas acham que é só para mais. Mas não. Um exemplo para menos. Na culpa. Se eu acho que a culpa é sempre minha, eu sou sempre responsável, tudo é comigo, o eu não permite que outras possibilidades sejam vistas. Se é para mais, no salvar, como sempre estou pronto para salvar o outro, como foi e de onde foi que eu construí essa ideia deformada de me colocar nesse lugar superior? Por que eu necessito salvar um outro? Por que eu necessito que um outro esteja num lugar abaixo? Como são essas construções? Eu construo, eu entendo, eu percebo, foi comigo, foi para mim, tem que ser para mim, foi contra mim. É o eu nesse lugar de importância, de primazia. Nas Escrituras, em Êxodo, no capítulo 20, nós encontramos o que ficou conhecido como os 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos, 6 são diretamente relacionados aos relacionamentos intrapessoais.
E eu vou colocá-los aqui de uma forma diferente para que a gente consiga pensar sobre isso na nossa relação de convivência. Né? Honrar pai e mãe, não mentir, não roubar, não matar, enfim. Honrar pai e mãe. Saber valorizar esse indivíduo que, independente das diferenças e das deficiências, foi o meu primeiro vínculo. Aqueles que sustentaram a possibilidade da minha existência. E que se eu vou para o nosso conhecimento espírita, eu consigo reconhecer que essa pessoa foi aquela que aceitou o meu processo existencial. E se nos colocamos no centro, não conseguimos, por exemplo, entender as limitações do outro. Entender o outro como um espírito em desenvolvimento assim como eu. Nem conseguimos ressignificar as vivências que não foram agradáveis, porque vemos nelas algo contra nós, se não houver sido como nós gostaríamos que fosse. Não roubar, não furtar. Não subtrair o que é do outro não se refere somente a bens materiais, para além deles. Nós podemos roubar muitas coisas das pessoas. A oportunidade, o bem-estar, a esperança, roubar a alegria de viver. O que fazemos agrega ou subtrai. E às vezes a gente quer ajudar, mas a gente está subtraindo possibilidades. E isso vai gerar conflito nas relações. Às vezes nós de fato estamos agregando algo, mas o outro não percebe assim. Então existe um choque nessa recepção. Aí a gente rouba essa possibilidade desse equilíbrio na relação, quando não existe um respeito para com esse posicionamento do outro. Não matar. Não só atirar e envenenar. Algumas coisas que fazemos matam. E a gente pode matar memórias, afetos, momentos, matar a naturalidade de ser. Quando é que eu tiro a vida do outro? Quando é que eu contribuo para que o outro vá morrendo aos pouquinhos? Muitas vezes nós matamos o outro dentro de nós também. Quando desrespeitamos o outro negando sua existência, seus interesses, suas necessidades, seu valor. Ou quando prevalece a mágoa, o ressentimento, a indiferença. Na indiferença, muitas vezes, nós também matamos a nós mesmos. Matamos e vivemos de modo a minar a nossa própria vida, a nossa alegria, a nossa disposição, numa indiferença para com as nossas necessidades reais. Não adulterar. Não introduzir alterações. Não falsificar as coisas. Não corromper. Nós corrompemos pensamentos, nós corrompemos sentimentos, nós corrompemos crenças, nós corrompemos histórias, adulteramos histórias. E muitas vezes, para nos justificar e nos defender, por ignorar o real ou para prevalecer o nosso interesse pessoal? Qual das duas questões estaria mais latente nesse aspecto, do comprometimento, do corromper as experiências? Não dizer falso testemunho contra o próximo. O que é que nos leva ao falso testemunho? Falo do outro para negar o que há em mim, porque em alguma medida isso me gera um bem-estar. Para alguns, apontar o erro que está fora, provar que os outros estão errados e são errados, é uma forma de afirmar-se numa perfeição ilusória. Coloco o outro no lugar do erro. Ele aqui e eu no lugar de quem avalia. O falso testemunho vem quando eu estou preso a algumas ilusões a respeito de uma situação, a respeito de um determinado contexto, de uma determinada possibilidade.
quando quero muitas vezes acreditar na mentira que eu mesmo crio, para poder amenizar as minhas necessidades. Outro exemplo é quando sei que fiz algo que não deveria e passo então a me vitimizar, e ao me vitimizar eu faço acusações a respeito do outro e coloco o outro nesse lugar. E vou construindo um contexto externo extremamente complexo e difícil de ser diluído, em que muitas vezes as intrigas vão se ramificando tanto e tornando suas raízes assim cada vez mais profundas. Mas há também um outro tipo de falso testemunho, que é o falso testemunho contra mim mesmo. O testemunho falso que eu ofereço relacionado a mim, quando acredito numa imagem idealizada que eu construo e que é falsa, e que eu apresento para os outros e quero que seja mantida, que seja sustentada. Ou quando eu resisto a olhar para os meus potenciais, para as minhas conquistas, sempre buscando o pior, o pior, o pior, sem saber ver essa beleza que eu trago e que eu sou e que todo mundo é e que cada um tem em si. Por quê? Por que o que eu sou não serve? Por que tinha que ser mais? Não um mais de buscar o crescimento, mas um mais de não reconhecer o que já é. Mais quanto? Por que o que está aqui não vale? E um outro ponto, o 6º ponto, seria não cobiçar o que é do outro. A cobiça, esse desejo ardente de possuir algo ou alguma coisa, nós nos deparamos então com a inveja e muitas vezes ao cobiçar a pessoa pode perder a noção da realidade, do bom senso. E se ela tiver uma imagem supervalorizada de si, uma ideia de privilégio, ela pode acabar empreendendo ações que lhe firam profundamente, só para ter aquilo que ela cobiça. Poder, bens pessoais, um lugar simbólico, um emprego, o que for. O que é que eu sou capaz de fazer para poder alcançar aquilo? Algumas pessoas cobiçam o bem-estar de outras e, em função disso, empreendem uma ação para fazer com que a outra se sinta mal. E aí a gente vai para o roubar e rouba a possibilidade de construir um bom momento entre todos e de ficar bem com o bem-estar do outro. O quanto eu estou sendo dominado pelas minhas sombras nesse momento? Quais as justificativas que eu ofereço para as ações dessa natureza? Há um momento que foi vivenciado por Jesus, quando ele esteve aqui encarnado, e que foi retratado por Marcos, também por Mateus e Lucas. Certa vez, um doutor da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus a uma prova e indagou ao mestre: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus lhe propõe: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta a lei? E aí ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu conhecimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe afirma: respondeu corretamente, faça isso e viverá. A regra de ouro da boa convivência já havia sido oferecida. Amor. Ela já existia. Nós já tínhamos conhecimento dela, mas nós não sabíamos o que era ela. E aí Jesus vem e nos lembra o que é ela, nos mostra como é ela, vivencia, exemplifica e ilumina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele vai nos dando uma condição
aos poucos, de enxergar isso. À medida que ele ama e que ele convive de forma harmoniosa e sublime com ele, logo com o outro, que transita com ele na vida. Se amo a Deus sobre todas as coisas, lembrando agora da questão do interesse pessoal e do egoísmo. Se amo a Deus sobre todas as coisas, Ele está no centro. Quando eu coloco a presença de Deus antes da minha, quando eu coloco Ele no centro, eu me tiro do centro das experiências. E aí eu vivo o meu desafio de tentar tirar o ego do centro. Se é amar ao próximo como a mim mesmo, o outro não gravita em torno de mim. Eu estou com ele no caminho. Eu enxergo o outro. Eu construo o desafio de me amar. Não tem como amar com o ego no centro do sistema. Ele impede, inclusive, que eu me veja. Ele impede que eu me depare com a minha imagem real. E me coloca sempre diante dessa imagem idealizada. Então, quando em mim ele está adoecido, ele é dominador, eu estou amando uma idealização e não o que eu sou de verdade. Eu preciso me amar. E aí amo o próximo também. E amando o próximo, eu vou aprendendo a amar outros aspectos que há em mim. E aí a gente vai se desenvolvendo. Então, a medida é amor. Jesus apresenta a medida do amor de várias formas e através de uma prática muito terna, muito verdadeira. Todas as bem-aventuranças. Observar a trave nos nossos olhos, ao invés de ficar buscando o cisco no olho do outro. E a gente faz isso. A gente busca o cisco no olho do outro, ao invés de buscar a trave, de retirar a trave no nosso. Fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito. Ter aquilo que é o mais sublime para nós como parâmetro para agir com o outro. O modo de olhar, de falar, de sentir, de agir, de cuidar. Perdoar, ser indulgente, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Valorizar o outro. Ele valorizou todos que se aproximaram dele. Dedicou um tempo verdadeiro para estar com aquelas pessoas. Lavar os pés daqueles que nos rodeiam. E aí é independente da posição em que se esteja. E pode não ser necessariamente lavar os pés, é servir, é cuidar. Não abandonar a ovelha que se perde. Não desistir de quem a gente ama. Não desistir dos nossos afetos. Daqueles pelos quais nós somos responsáveis ou que em algum momento nós cativamos e nos responsabilizamos. Léo Buscaglia, no livro Amor Além, é uma obra mediúnica psicografada pelo médium Lindomar Coutinho. Ele apresenta no capítulo 1, A Medida da Boa Convivência, alguns ingredientes para se ter uma boa convivência. E aí todos esses ingredientes que ele oferece são virtudes e sentimentos para uma convivência amorosa. Valores do espírito que nos levam a uma construção de amor. E Léo oferece como ingredientes a educação, o respeito, a alteridade, a gratidão, a generosidade e a ternura, juntos. Nós vamos aqui desenvolver um pouquinho as ideias que ele traz. A parte de Deus, o absoluto e supremo, em tudo há limite. E às vezes, nós não queremos ver os limites. Ou então não queremos aceitar que os limites existem. Algumas pessoas se incomodam e têm dificuldade de aceitar limites e regras.
para não se verem limitadas. Como se ver limitado fosse uma fragilidade, como se aceitar uma limitação fosse uma espécie de humilhação, de diminuição. E de onde é que vem isso? Vem da nossa imagem, de uma ideia deformada de nós mesmos. Outras pessoas veem o limite como perda, como sofrimento, como o cerceamento da própria liberdade. Nós somos limitados e precisamos aprender isso, entender isso. Entender que existe ordem. E ordem equilibra. Compreender o nosso limite gera equilíbrio psíquico. Algumas pessoas não querem aceitar e reconhecer que estão nesse lugar do não ser absoluto. Cognitivamente dizem que têm a informação, mas não aceitam isso. E Léo vai nos dizer que a educação permite que nós nos adequemos aos limites que existem. E que fiquemos muito bem com isso. Limites que existem dentro e fora de nós, que existem na convivência. Às vezes a gente não enxerga o limite das situações e quer passar por cima, desconsiderar a presença, a existência. E a gente se fere e fere o outro, e é uma embolação sem fim. Tem fim. É uma embolação grande. Então a educação nos permite que nós nos adequemos aos limites que existem e que são reais. E que são, inclusive, também educativos. Aquele que se excede, ele está se negando a exercitar os limites, a aceitar os limites. Se negando a aceitar os limites. Léo nos diz ainda que com a educação, nós vamos perceber os critérios que devem ser respeitados. Para que a gente não se fira, para que a gente não fira o outro. Critérios que existem exatamente para manter essa ordem e esse equilíbrio. O que não quer dizer rigidez. Rigidez é outra coisa. Rigidez é algo que precisa também ser cuidado para que não interfira na nossa boa convivência. Bom, exemplos clássicos dessa não aceitação e não percepção do limite. Clássicos e bem simples. Falar alto em um ambiente coletivo. Ouvir algum som sem fone de ouvido num ambiente em que não estamos sozinhos. O vizinho que coloca a música alta. Ele está querendo compartilhar com toda a vizinhança num ato de solidariedade? Ou ele não está considerando a existência dos outros? Em casos mais extremos, algumas pessoas chegam em alguns lugares e se portam de forma a desconsiderar que os outros estejam ali e que o lugar já estivesse existindo antes dela. Não observam o ambiente. Entram e falam como se tivessem poder. Talvez, para inconscientemente, não quererem aceitar que de fato não têm o poder que gostariam. Ou, se têm algum poder, trazem a necessidade de mostrar que o têm e que desejam intimidar. Sempre vai haver limites. O nosso processo de formação escolar, ele tem limites. E se ele não tiver, essa formação não acontece de forma saudável. Dentro da família, no nosso processo educativo primário, ele exige limites. Nos primeiros anos da nossa existência. Para que a gente se estruture. Não ver o nosso próprio limite, não ver o meu limite, leva a não reconhecer e não perceber o outro e o limite do outro. A não ver até onde eu posso ir ou não. A não querer pensar sobre isso. E me coloca também na ilusão de que eu tenho direito, de que o meu interesse prevaleça sobre os outros. E aí eu me sinto no direito de ir para onde eu quiser, quando eu quiser, da forma como eu quiser.
As pessoas educadas reconhecem o outro, veem o outro. E aí, com isso, existe a capacidade desenvolvida de controlar os próprios impulsos, os próprios desejos. Se eu reconheço o outro, consigo ver-lhe, consigo atribuir-lhe valor. Eu vejo para além dos limites de mim mesmo e do meu interesse. Quando não há isso, a pessoa acha que é frescura, que é besteira, que é coisa desnecessária. Ou então, nem passa pela cabeça dela que não pode fazer ou que está sendo inadequada, já que traz uma crença de que todos devem se adequar a ela, mesmo que seja inconsciente. Aí acaba se portando de forma desafiadora, intimidadora, desconfiada, defensiva, inadequada, enfim. Então, na educação, está presente também a necessidade de um respeito para consigo, para com o outro, para com o ambiente, para com a vida. E nós só respeitamos quem vemos e aquilo que vemos. Nós só respeitamos quem vemos e aquilo que vemos. Ver é mais do que olhar, é captar, é atribuir um valor real ou próximo do real. É perceber a existência, o significado humano e espiritual, o significado pessoal e transpessoal do outro. E nós só conseguimos ver o outro quando o nosso olhar não está cheio de nós mesmos. Eu só consigo ver o outro quando o meu olhar não está cheio de mim mesma. A ilusão de que nós somos mais leva a desrespeitar não somente o outro, mas a si. Quando eu dou vazão a uma ilusão a meu respeito, eu não estou respeitando aquilo que eu sou de fato. Pode ser um desrespeito pela presença, um desrespeito à vida, um desrespeito à individualidade, à essência. Quando nós desrespeitamos a individualidade, por exemplo, a individualidade do outro, nós queremos decidir pelo outro, passar por cima, adiantar as coisas. E às vezes fazemos isso como quem quer ajudar. O desrespeito, ele traz em si uma cegueira interpessoal, assim como o respeito traz e denuncia a capacidade de ver. E isso leva a gente a pensar no outro ponto, no outro ingredientezinho, que é a alteridade, a aceitação do outro, a aceitação das diferenças, a capacidade de pensar e de sentir aquilo que é diferente de mim. Pensar e sentir aquilo que é diferente de mim, ter empatia. Com a alteridade, eu vou permitir que o outro, em sua singularidade, tenha espaço dentro de mim. Quando não há alteridade, o outro fala, mas eu não ouço. Eu só ouço o que eu quero e o que eu já antecipei na minha cabeça. Entendo o que eu quero e faço toda uma construção a priori. Eu interpreto e vejo a partir de mim, da forma distorcida e do lugar distorcido em que eu estou. Se eu não aceito o diferente, o que é diferente, eu não consigo valorizar o diferente. Eu começo a rechaçar a presença e a não enxergar também o que há de bom e o que há de belo ali. A beleza da singularidade, a beleza de cada um, do que cada um tem para oferecer. Com um nível maior de autoconhecimento, eu tiro essa ideia de superioridade daquilo que eu sou. Eu saio desse lugar imaginário em que eu me coloco e começo a me aproximar de um lugar real, para a partir daí poder crescer. Com um nível menor de egoísmo, eu vou então ver como de fato eu sou. Outro ingrediente é ingrediente fundamental,
é a gratidão. Algumas pessoas confundem gratidão com retribuir algo que recebe. Dizer muito obrigado, por exemplo. Isso é um germe para esse desenvolvimento da gratidão, mas ainda não é a gratidão. Ela é muito mais do que isso. A gratidão não se limita a uma recompensa. A gratidão, de acordo com Joana de Ângeles, é uma conquista do espírito. É um sentimento profundo, curativo e terapêutico. Um sentimento que tem capacidade de nos curar. Eu digo para mim que gratidão é reconhecer o valor e a função do outro, da vivência do outro ou da vivência na minha vida, e os benefícios que essa presença me traz, mesmo que não tenha sido algo agradável. Na gratidão nós vemos com alegria e com disposição. Quem diz isso pra gente é Léo, e Joana de Ângeles também vai falar sobre isso, utilizando a paz e a alegria. Aquele que é grato tem alegria e tem paz. A alegria pelo contato, alegria pela existência, alegria pelas possibilidades que surgem, alegria por estar num lugar de júbilo, disposição para o contato, para a vida, paz por estar dentro desse equilíbrio interno. Porque o foco não é a falta, não é a dor, não é o problema, é o crescimento, é o desenvolvimento. Então eu posso ter gratidão por algo, mesmo que a vivência desse algo tenha me gerado um desagrado ou uma dor de forma objetiva. Eu reconheço também o desafio que aquela vivência me proporcionou. E se eu me conheço, eu identifico a função disso na minha vida. Ao desenvolver a gratidão, a gente muda o foco. Quando há egocentrismo e um personalismo, é difícil existir gratidão. Sem gratidão, nós reclamamos mais, nós colocamos poréns, só vemos o que falta, nada tá bom. E quanto mais enxergamos a falta, mais nos condicionamos a esse olhar, mais ela aparece. E aí a gente se justifica e justifica isso, justifica esse contexto e começa a acreditar nisso. E vai entrando num movimento de infelicidade sem se dar conta de que é esse olhar que nos adoece. E algumas pessoas ficam presas à falta, ao que aconteceu lá e que não foi como o desejado. E não conseguem identificar o que aconteceu de necessário, de bom, de preciso e de precioso. E aí não importa o que os outros façam. Se eu estou preso à falta, nunca é suficiente. Eu espero que o mundo e que o outro possa me suprir, que o lugar que eu vou ocupar, que aquilo que eu vou receber, que a glória que vão me oferecer vai me suprir e não supre, porque é interno. Joana de Ângeles vai dizer que a gratidão é filha do amadurecimento psicológico. Se é assim, existe plenitude. Faz com que a gente compreenda o que a gente recebe. Desde o ar, o nosso organismo, a vida, o olhar, o cuidado, as oportunidades. Quanto mais maduro psicologicamente, mais grato. Quanto mais maduro, menos egocentrado. E mais eu sou capaz de enxergar a mim no mundo, o mundo em mim e a vida que transita entre nós. Com a gratidão, eu saio de uma postura egocêntrica de que o outro tem a obrigação de fazer por mim e de me suprir.
E aí a gente entra em comunhão. Outros 2 elementos que Léo apresenta são a generosidade e a ternura. Generosidade, fazer e gerar o bem. Fazendo bem às pessoas. Gerar o bem fazendo bem às pessoas. Na generosidade a gente compartilha a bondade. E compartilhamos o que temos, independente de ser material ou não. Ofertamos algo que é nosso, que está em nós, e ofertamos em abundância. A generosidade é uma virtude que a pessoa tem quando acrescenta algo ao outro. O tempo, os bens, o esforço, a atenção, o carinho, o cuidado. A generosidade não é o dar e depois pedir uma prestação de contas. Ou um dar contando o limite do que vai ser oferecido. Ela permite se doar, ver a necessidade do outro, sentir. Como é que eu gostaria de receber? O que é que eu gostaria de receber agora, estando aqui, nesse lugar? Uma vez um conhecido me disse assim, se você pode oferecer uma água gelada para uma pessoa que lhe pede água, e ela gosta de água gelada, por que você vai oferecer natural? Se uma pessoa lhe pede algo, e ainda no exemplo da água, eu posso perguntar como é que ela prefere e não fazer como eu acho que ela tenha que preferir, ou dando o mínimo possível. Fazer como a gente gostaria que esse outro, que às vezes é desconhecido, faça conosco. E se for alguém conhecido, se for alguém das nossas relações, se for alguém que é caro ao nosso coração, fazer um favor não como um favor para que o outro sinta o peso, mas como a oportunidade de cuidar, querer o lugar de quem pode fazer um bem com afeto, nas coisas simples do cotidiano, e não se esquivar disso. E fazer isso com ternura. Aí é fazer isso com ainda mais carinho e com mais afeto. Olha, sejamos nós mais instintivos, mais racionais, mais emocionais, não importa. Todos nós temos necessidade de afeto. E esse receber afeto faz toda a diferença na nossa vida. Nós temos necessidade de afeto, de atenção afetuosa do outro. A atenção que reforça os nossos vínculos afetivos, que nos faz sentir que pertencemos, que enxerga o nosso valor humano, o nosso valor espiritual, o nosso olhar, o olhar de ternura que demonstra afeto, o sorriso. São integrantes que transformam nossa vida. E um toque de carinho, um olhar que diz, eu estou aqui, eu te vejo, eu me importo com você, você é importante para mim. Isso faz diferença no dia a dia e isso rompe e quebra uma série de barreiras. Isso corta a pontinha dos espinhos ou protege a ponta dos espinhos para que a gente não se machuque. Isso, inclusive, protege e corta a ponta dos nossos espinhos. Porque a gente também vai cuidando da gente à medida que a gente vai desenvolvendo ternura com o outro e com a vida. Um olhar de ternura. Bom, refletir sobre essas questões nos oferece um caminho muito mais seguro para a construção de uma boa convivência com aqueles que se avizinham dos nossos passos. Em nossa casa, na casa espírita, no espaço religioso no qual nós congregamos, na escola, no trabalho, na rua com um desconhecido, mas especialmente na nossa casa interna. Porque a nossa casa interna, estando em paz,
ela vai nos ajudar a conviver melhor. Ela vai nos ajudar a ouvir o outro. Ela vai nos ajudar a procurar o outro e a conversar com o outro, enxergando o lugar em que ele está. E não impondo o lugar em que eu estou. O nosso olhar ganha suavidade e ganha a suavidade do amor. E aí também vai nos permitindo ver o outro com uma medida amorosa, respeitosa, extremamente afetuosa. Extremamente afetuosa. A medida da boa convivência é buscar e desejar viver bem, conviver bem. A partir daí, a gente vai construindo essa possibilidade. O Evangelho nos traz isso. A gente não precisa ir para muito longe para encontrar a medida. A medida está presente ali, em coisas simples. Não precisamos ser o ser mais evoluído. Tem coisas que são simples no dia a dia, no fazer pequeno, que permite que o nosso desenvolvimento se dê e que as nossas relações se desenvolvam. Eu não preciso ter medo de lhe dizer quem eu sou. Eu não preciso desconfiar. Eu não preciso ficar apreensivo. Eu não preciso brigar. Eu não preciso degladiar. Eu não preciso me blindar. Eu preciso amar e me predispor a esse afeto. Bom, eu me despeço aqui desse momento, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que encontre sempre espaço no nosso coração e rogando que nós possamos dar esse espaço para que Ele consiga habitar nessas coisas mais simples. E aí, com certeza, a nossa convivência será muito melhor. Nós vamos encontrar esse equilíbrio da medida da boa convivência nas nossas relações. E por mais que passe um tempo ou outro, a gente vai aprendendo a se relacionar. Existem relacionamentos que são mais desafiadores. Existem aqueles outros que são já uma confirmação de um afeto. Mas independente de onde a gente esteja, independente de quais sejam os percalços da vida, se a gente permite espaço para Jesus no nosso coração, a convivência sempre é melhor. Sempre. Que Deus nos abençoe e que Ele esteja no nosso olhar e na nossa vida. Gratidão, gratidão pelo convite e gratidão por essa oportunidade. Um beijo. Que a paz, que a luz e que a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo conduza nossas vidas sempre, nos estimulando cada vez mais a encontrar a medida da boa convivência. Vamos nos colocar à disposição para os tratamentos espirituais da noite de hoje. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, fiquem à vontade. Aqueles outros que, porventura, não desejem, podem permanecer com os olhos abertos. Só solicito que mantenham a concentração, o foco, para facilitar a absorção dos fluidos que serão ministrados, assim como os procedimentos diversos que careçam serem feitos. Respira suave e calmamente. Isso. Buscando definir bem o movimento de inspiração, de leve contenção e de expiração. Inspira, faz uma suave pausa, expira. E vai buscando relaxar. Vai buscando relaxar, soltando musculatura, relaxando a mente, para que o cérebro vá reduzindo as ondas mentais. Então,
relaxando, sentindo a energia que nos envolve, lembrando que a equipe espiritual se desloca e atua diretamente nas suas necessidades, onde você está, onde você se encontra. Respira suave e calmamente. Respira suave e calmamente. E à medida que vai respirando, relaxando, absorvendo as energias superiores, a equipe espiritual atuando nos seus centros de força, desbloqueando, desaturando, estimulando, harmonizando a relação entre os corpos espirituais, debelando qualquer condensação fluídica, não? As saturações. Respira suave e calmamente, busca sentir as energias superiores, a luz que lhe envolve neste momento. Confia, pacifica teu coração. Isso, respira suavemente, respira suavemente. E você vai sentindo cada vez mais seu corpo relaxado, relaxado, relaxado. Sua mente tranquila, calma, serena. Respira, sentindo a alegria de viver, sentindo sua força interior, sentindo a paz em seu coração. Isto, assumindo a sua responsabilidade frente à vida, frente aos seus familiares, frente a você mesmo, e buscando naturalmente desenvolver a condição de ter uma boa convivência com as pessoas com as quais se relacionam, sejam familiares ou não, sejam os vizinhos, os colegas de trabalho, os parceiros na experiência espiritual, na instituição que você participa, avaliando como exposto, de que forma nós contribuímos mais ou menos e sobre o que nós contribuímos nas relações que nós nos colocamos. Nós somos os que conciliamos, os que pacificamos, ou o contrário. Ou então somos os mornos, não contribuímos para que o bem e ficamos falando, mas eu não faço o mal. A doutrina espírita nos ensina que não fazer o bem é deixar espaço para que o mal aconteça. Respira suave e profundamente, despertando cada vez mais a alegria no seu coração, despertando o sentimento maior, despertando a alegria pelas suas realizações. Sinta o amor em sua vida, sinta o amor chegando cada vez mais em seu coração. Respira suave e profundamente. Pensa e sente em sua aura. Pensa e sente em sua aura. Sentindo o seu brilho. Brilhe a vossa luz, como nos recomendou Jesus. Agora, nesse clima maravilhoso, as águas já foram fluidificadas, as necessidades desobsessivas atendidas. Agora lembra, sua mente em equilíbrio é muito importante. A sua convicção de melhora é muito importante. O fazer a parte que cabe a cada um é uma necessidade. Então, que possamos cada vez mais despertar em nosso coração a vontade de amar e de servir. Que Jesus nos abençoe cada vez mais, nos fortalecendo sempre, 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 sempre. Estamos ainda fazendo virtualmente, enquanto se termina as
as reformas necessárias do telhado, especialmente, para que possamos voltar às atividades presenciais no Grupo Espírita de Olivença. Que vamos aí, em nome de Jesus, contando com a ajuda de todos. Vamos fazer nossa oração, buscando sentir ainda mais a presença de Jesus em nossos corações, em nossas vidas, em nossas casas. Jesus, ao dizer que devemos buscar sentir em nossas casas, fico me perguntando, Senhor, como seriam nossas reações se chegasse à nossa porta, nos chamasse. Qual seria a nossa reação? Que tipo de convivência, Senhor, encontraria em nossas casas? Será que estaríamos bem para recebê-los? Ou se ficaríamos constrangidos, algo assim, Senhor, logo hoje que chega, a coisa aqui não está muito boa. Ou seríamos nos negar a aceitar Jesus? Não quero visita. Não, estou indisposto, não vou abrir a porta. E então não veria nem que Jesus esteve na porta de nossa casa pedindo para entrar. Mestre, sabemos que essas realidades nos hesitam por vezes. Ajuda-nos a espaçar até em definitivo superar, para que o nosso coração, para que a nossa vida, para que a nossa casa seja, sim, um exemplo da medida da boa convivência, para assim podermos exemplificar as lições de amor do Teu Evangelho, começando por nós, se expandindo para a nossa família e ganhando a sociedade e a humanidade inteira. Que essa vibração de amor continue a nos envolver, que os nossos olhos sejam bons e vejamos cada vez mais uns aos outros como irmãos, em espírito e verdade. Que assim seja. Muito paz para todos, que Jesus nos abençoe, desejando que todos estejam verdadeiramente melhores. Paz e luz em nossos corações sempre. Nossa gratidão. Obrigada. Obrigada por você estar aí até agora assistindo o trabalho que foi desenvolvido por Jean. Obrigada a todo mundo que colaborou para que essa palestra viesse ao ar. A equipe espiritual, a Dr. Hans, a todos os trabalhadores do GEL e do Porto da Esperança, a Lindo, a todo mundo. Obrigada, que a gente faça um esforço maior a partir de agora para conviver melhor e para melhorar cada dia. Um abraço esperançoso e com fé em Deus, que logo, logo estejamos juntos lá no espaço do GEL. Tchau, boa noite. Que seja todo propósito como a fonte de amor, inspirado por um bem maior. Que todos os aflitos possam ter nos corações a certeza de um tempo melhor. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder, e não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar na mais pura emoção, na força da oração, nos seres de boa
boa fé pra te seguir, fazer brilhar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Encontremos nossa paz, silenciando nosso interior, para ouvir a voz de Deus. Fica conosco, ó Jesus, e que hoje eu seja bem melhor do que ontem fui. Que seja todo propósito como uma fonte de amor, inspirado por um bem maior. Que todos os aflitos possam ter nos corações a certeza de um tempo melhor. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder, e não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar na mais pura emoção, na força da oração, nos seres de boa fé, pra te seguir, fazer brilhar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder, e não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar na mais pura emoção, na força da oração, nos seres de boa fé, pra te seguir, fazer brilhar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder, e não perca a esperança quando a provação vier. Quando a provação vier.